Bom dia, presidente Leonardo Euler. A gente queria que o senhor começasse comentando um pouco o que o 5G representa para o Brasil e aí, muito especificamente, para o setor industrial brasileiro. Muito bom dia, Raquel. Primeiramente, quero agradecer aqui pela oportunidade de interagir com a CNI. E bem, Raquel, eu costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Então, não se trata apenas de mais um G, mas falamos de um guarda-chuva, né, que envolve e potencializa várias tecnologias. Por isso mesmo, o 5G pode ser compreendido como uma tecnologia habilitadora. Não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da terceira para a quarta geração. A tecnologia de quinta geração tem outras facetas, e notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas. E isso conversa, sem dúvida nenhuma, com os diferentes segmentos econômicos, seja naquilo que se tange à internet das coisas para aplicações massivas, como agrobusiness, por exemplo, seja para aplicações de internet das coisas para questões críticas, ou missões críticas. Então, eu entendo que o 5G é uma das principais ou mais importantes plataformas tecnológicas da próxima década, e será aí um propulsor, né, do desenvolvimento econômico, da competitividade das cadeias de valor e da economia, e da capacidade também de atração de investimentos. No que tange a indústria em particular, o 5G pode ser compreendido como uma tecnologia-chave para a chamada quarta revolução industrial e o consequentemente aumento, né, da produtividade a partir da digitalização das cadeias de valor das diferentes indústrias. O senhor, então, discorreu muito bem sobre essa potencialização de outras tecnologias, né? A inteligência artificial, a internet das coisas. O senhor pode dar alguns exemplos ou nos dar alguns números, assim, como é que isso de verdade potencializa, assim, em que crescimento, em que grau de impacto a gente está falando aí sobre como o 5G potencializa essas outras tecnologias? O 5G, ele tem alguns pilares, né? Então, um primeiro pilar é aquele conhecido como, no termo de inglês, Enhanced Mobile Broadband, que é, na verdade, uma capacidade de transmissão que permitirá uma vazão de dados muito mais significativa e que aí vai, né, poder, digamos, impulsionar aplicações com realidade aumentada e realidade virtual, de forma que a nossa percepção daquilo que é instantâneo ganha uma nova compreensão. Então, para muito além de baixar um filme, uma série mais rapidamente, a gente vai ter aplicações como realidade aumentada e realidade virtual e com todo o potencial transformacional que disso decorre. Por quê? Porque se no 4G a gente fala de algo aproximadamente entre 10 e 100 megabits por segundo em termos de vazão de dados, no 5G nós estamos falando entre algo entre meio e 10 gigabits por segundo. E aí, por exemplo, vamos pensar na parte de educação, por exemplo. O 5G não apenas permite que o aluno tenha uma aula excepcional remotamente, mas o permite contar ainda com instrumentos de realidade mista, realidade aumentada, para facilitar a internalização do conhecimento. Então, os melhores professores poderão estar virtualmente em qualquer lugar do país. O ensino à distância pode ser bastante aprimorado com facilidades associadas à realidade aumentada, à realidade virtual, né? Mas falemos também sobre a educação em termos de educação profissionalizante ou de treinamento. Pensemos num tomógrafo, por exemplo, ou numa máquina de ressonância, né, quebrada numa cidade do norte, ou que exigindo reparo, uma cidade como, por exemplo, lá em Coari, né? E aí, hoje em dia, o seu especialista na máquina reside em São Paulo. Então, hoje em dia, o técnico, né, esse especialista precisaria se deslocar até Coari para dar manutenção nesse tomógrafo. Mas aí você pode pensar, então, nesse especialista lá em São Paulo, com óculos de realidade aumentada, assistindo remotamente um técnico lá em Coari para dar assistência remota nessa máquina. Então, tudo isso traz muito ganhos, né, em termos de produtividade e de forma também que você consiga controlar os processos de uma maneira muito mais fácil. Aí poderia falar também de exemplos na área de segurança pública, mas na área de saúde. O Brasil, por exemplo, tem 1,8 médico para cada 100 mil habitantes. A Itália tem 3,9. Né? A Alemanha tem 4,1.
né? E o que significa andar mais um ponto nisso, né? De 1,8 para 2,8? Significa a gente ter mais 200 mil médicos, né? Então, a gente levaria, considerando o número de médicos formados por ano, e se nenhum médico aposentasse ou deixasse de trabalhar, a gente levaria 10 anos, né, para subir um ponto. E não se trata apenas do número de médicos, né, mas na distribuição dos médicos num país tão continental. A gente tem problemas também de especialidade. A gente falha na prevenção, a gente gasta na segunda fase, que é a internação, né? Então, você com o 5G, você permite, em tempo real, uma baixa latência, né, e uma capacidade de imagem, então melhorando toda uma parte de imagem, diagnóstico, na parte de prevenção, assertividade do tratamento, que pode ser aprimorado. Então, a gente já começa a pensar também em possibilidades como hospitais digitais, né? E aí você consegue aproveitar muito mais também os técnicos, né, com assistência remota de médicos. E aí, eu falei um pouquinho sobre o primeiro pilar, mas o segundo pilar também, que é aquele relacionado à internet das coisas. Por exemplo, o 5G, ele pode ser compreendido como o principal gateway, né, a principal porta de entrada da internet das coisas no mundo. E aí, Raquel, se nós pensarmos em estágios de conectividade, eu diria que nós estamos num terceiro estágio. Acho que o primeiro foi conectar os domicílios, né, os quase 68 milhões de domicílios com telefonia fixa. Esse era o grande desafio no final da década de 90, com a desestatização do setor de telecomunicações. O segundo estágio o segundo ciclo, melhor dizendo, foi conectar as pessoas, né? E aí a gente deixou de conectar apenas 68 milhões de residências e passamos a conectar quase 210 milhões de habitantes. E aqui, por óbvio, nós tínhamos um limite. E o terceiro ciclo agora é a conexão das coisas, né? Então, em vez da ordem de centenas de milhões, a gente fala da ordem de bilhões. Sobre densidade de conectivos, para que você tenha uma ideia, o 4G permite você ter 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. No 5G, a gente está falando da possibilidade de ter 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Então, isso para as plantas, fabris, enfim, para a atividade produtiva, que vai ser cada vez mais automatizada, robotizada, isso é fundamental. E, por fim, a gente tem aquelas aplicações também do 5G, mas que são conhecidas como internet das coisas para aplicações críticas, né? Então, desde cirurgias remotas, desde carros autônomos, mas também desde minas, por exemplo, operadas de forma remota, de forma que você tem ganhos de produtividade, de forma como você consiga também minimizar custos e operar com muito mais segurança em relação a essas atividades produtivas. Então, realmente é uma miríade de aplicações. Agora, é preciso também compreender, né, Raquel, que as pessoas, e no que tange as aplicações, as pessoas nunca usam a tecnologia apenas da maneira ou da forma que os engenheiros a projetam, né? Então, a criatividade humana sempre tem um papel fundamental na forma de uso da tecnologia. E nesse sentido foi assim com o 4G, né? A partir do surgimento de aplicações que nós não imaginávamos, como o Uber, como o iFood, e no 5G certamente também ele permitirá, ele habilitará novas aplicações que nós, nesse momento, ainda não conseguimos ainda nem antecipar. Obrigada, presidente. Não, realmente se descortina aí um mundo novo, né? Um mundo que pode ser muito fascinante e com certeza será muito transformado aí pela mente humana e pelas mãos humanas. Queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre prazos do 5G. Como é que a gente está em relação a outros países do mundo, nós, o Brasil? Quais são as perspectivas para o leilão? É um dos leilões mais esperados aí, né? Uma perspectiva de quase 30 bilhões em investimentos aí no leilão do 5G, um leilão com novas características, né? Um leilão que tem sido chamado de não arrecadatório, exatamente porque ele procura dirigir os investimentos, né, das companhias de telefonia, enfim, para multiplicar essa cobertura, né, brasileira do 5G. Conta para a gente um pouquinho como é que a gente está de prazo aí. O leilão sai mesmo em junho, julho deste ano? Raquel, exatamente, essa é uma questão importante em relação ao cronograma. Há alguns dias atrás, cerca de 15 dias atrás, um pouco menos, nós enviamos todo o plano de negócios, as condições de contorno do edital e a precificação
do bem público, que é o espectro radioelétrico, bem público no sentido do direito, né, para o Tribunal de Contas da União, que tem o seu prazo estabelecido para fazer essa análise. O tribunal tem, segundo instrução normativa interna, 90 dias para fazer essa análise, muito embora haja no tribunal um senso de premência em relação à matéria, mas por óbvio que toda essa precificação é algo bastante complexo e o tribunal precisará do seu tempo, o próprio relator, ministro Raimundo Carreiro, para fazer a sua análise acerca, né, tanto da precificação sobre das condições de disponibilização do espectro radioelétrico, que é um bem público, como eu disse. Bom, se o Tribunal de Contas da União se manifestar num prazo inferior a isso, por exemplo, como o ministro Fábio Faria mencionou ter interlocução no sentido de 60 dias, se isso for possível, e não havendo muitas recomendações ou determinações para alterações de questões relacionadas ao edital, nós conseguiríamos fazer, sim, um edital no final de junho, julho ou julho desse ano. Eu entendo que, ainda que seja desafiador, é extremamente factível. Mas aí você bem colocou uma premissa que tem orientado todo o trabalho da agência nesses últimos 2 anos em relação à formatação desse edital. Diferentemente de outros certames licitatórios, nesse edital nós queremos privilegiar uma abordagem voltada para compromissos de investimento. Aí é preciso entender o que é um edital não arrecadatório. Não arrecadatório não significa cobrar menos do que é aquilo que vale, né, o direito, a outorga do direito de uso dessa radiofrequência, porque é um bem público. Significa, na verdade, que você, do preço mínimo que será cobrado, você, na verdade, do valor do uso da faixa, você descontará esses compromissos de investimento que não seriam realizados não fossem eles estabelecidos no edital. Então, o preço mínimo, ele vai levar em conta essa questão. Por exemplo, para tangibilizar um pouco, a faixa de 700 MHz, que é uma faixa mais baixa, abaixo de 1 GB, e, portanto, tem condições de propagação, condições de cobertura muito, muito interessantes. Nessa faixa, nós vamos exigir, por exemplo, cobertura de estradas, né? Além disso, Raquel, no Brasil, nós temos aproximadamente, o que, segundo definição do IBGE, 21.900 localidades, né? E dessas 21.900 aproximadamente, 5.570 são localidades sedes, que são justamente os municípios. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. E a diferença disso, aproximadamente 16 mil localidades, são não sede, que são aquelas vilas, povoados, aglomerados. E desses 16 mil, nós temos um conjunto de quase 10 mil localidades não sede, essas vilas, povoados e aglomerados, que não têm cobertura 5G. Então, tanto pela faixa de 700 MHz, quanto pela faixa de 2,3 GHz, um objetivo crucial, nodal, desse edital é fazer a cobertura também dessas localidades desprovidas de acesso 4G. Então, nós conseguiremos atender praticamente a plenitude dessas quase 10 mil localidades não sede, aproximadamente 95% delas utilizando recursos do edital, que são localidades que não seriam cobertas porque não dispõe de atratividade econômico-financeiro para a cobertura dessas localidades. Portanto, nós temos aí um conjunto também de compromissos muito amplos, a razão pela qual é um certame bastante complexo, porque ele precisa endereçar todas essas preocupações também. Obrigada, presidente. É um esforço gigantesco, né? E a gente entende que o nosso horizonte de tempo é 2028, não é isso? Até 2028, esses investimentos, portanto, vão precisar ser feitos. Agora, queria, para a gente finalizar, que o senhor nos contasse, assim, quando é que a gente começa a experimentar esse mundo novo? Tanto nós, pessoa física, assim, para assistir um filme em casa, ou, enfim, para acessar o ensino remoto, quanto as plantas industriais e quando elas vão poder começar efetivamente a ampliar sua produtividade, sua competitividade
por que o 5G estará disponível? Ótimo. A Anatel, recentemente, aliás, em 2020, alterou as suas regras de certificação e homologação de equipamentos, de forma que o 5G já pudesse, inclusive, ser introduzido no mercado brasileiro antes mesmo do leilão, utilizando as faixas atualmente disponíveis. Mas os compromissos relacionados ao edital começam a partir de 2022, julho de 2022, sobretudo para as capitais dos estados e para o Distrito Federal. Todo o usufruto dessa conectividade também vai demandar não apenas aplicações, mas dispositivos que sejam compatíveis com essa tecnologia. Evidentemente que nós esperamos que os novos devices ou dispositivos, à medida que eles ganham escala no mercado internacional, também eles têm uma diminuição de valores, né? Então, por exemplo, os novos celulares 5G ainda são relativamente caros, mas à medida que há escala, isso vai sendo barateado e vai sendo mais acessível a todos os consumidores. Dessa forma, eu entendo que isso será de uma forma gradativa. Evidentemente, as aplicações industriais dependendo muito de qual aplicação industrial, você exige uma faixa diferente, requisitos de rede diferentes. Então, e é por isso também que nós celebramos um acordo de cooperação com a ABDI, que deriva de duas questões: primeiro, do bom diálogo institucional que nós temos com a ABDI, e do reconhecimento da importância do desenvolvimento e da implantação das chamadas redes privativas de telecomunicações, notadamente aquelas utilizadas em aplicações de controle logístico, sensoriamento, monitoração, automação e demais necessidades da chamada indústria 4.0. E o objetivo desse acordo de cooperação técnica é o desenvolvimento de projetos piloto para experimentação e validação de faixas de frequência, larguras de faixas necessárias, requisitos de taxas de transmissão para aplicações do 5G em ambientes selecionados. Então, evidentemente que com o tempo toda essa questão vai ser desenvolvida, as faixas necessárias para as indústrias, as aplicações e os terminais, os dispositivos, né, que são necessários para essa questão. Mas, enfim, em suma, a partir de 2022 a gente já vai contar com 5G no Brasil, e eu espero que esse leilão, com esse objetivo voltado significativamente para compromisso de investimento e não para um objetivo, um viés meramente arrecadatório, possa catalisar não apenas essas aplicações, mas possa aprimorar a infraestrutura de conectividade digital no país. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo, pelas explicações. A gente só fica mais e mais curioso e mais ansioso, né? Principalmente agora, vivendo a pandemia, né? Toda a perspectiva da telemedicina, desse impacto, toda a questão da educação, quando a gente também na pandemia está vendo tantas crianças aí, infelizmente, privadas do acesso, né, à escola. Enfim, que venha aí então o 5G. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.